golpe, tudo isso embalado para tentar te fazer crer que é uma narrativa, utilizando, né, a caneta, a força da caneta do juiz da Suprema Corte. Fala, pessoal. Ontem foi um dia histórico, né? Ou pelo menos é isso que aquela imprensa mais conectada à esquerda estava querendo te fazer crer. E aí eu pergunto para você, imagina que você está numa situação profissional, né, um ambiente que pode ser ali no fórum ou dentro da sua empresa, onde você realmente chega para um momento que você imagina que vai ser marcante. Não, esse momento aqui vai ser um momento que vai ser um divisor de águas, algo muito impactante, não só dentro do Brasil, mas talvez até para o resto do mundo, algo super televisionado. Como é que seria a sua postura? Como é que você encararia os fatos? Como é que você se pronunciaria numa atmosfera como essa? Bem, aqui você vê um traço de psicopatia. E eu não estou fazendo uma adjetivação negativa a essas pessoas, mas é que ninguém se sente bem fazendo mal. O Fux, ele expôs um abismo que existe entre uma decisão técnica de um juiz de carreira e entre aquela ladainha toda que coloca apenas reuniões normais do presidente Bolsonaro com seus ministros ou outros fatos, como não conseguiu pegar o táxi, por causa disso não houve um golpe. Tudo isso embalado para tentar te fazer crer que é uma narrativa, utilizando, né, a caneta, a força da caneta de um juiz da Suprema Corte para fazer essa maldade e sentenciar pessoas inocentes décadas na cadeia. Eu estou falando isso porque eu quero te mostrar esse vídeo daqui para ver se você, nesse momento dito histórico, se comportaria dessa forma. Não, ministra Carmen tem prioridade absoluta. Sempre. Muito obrigada, eu fico satisfeitíssima, mas a prosa já acabou. Mas continuará por muitos anos. Sempre. Dino está certo. Continuará por muitos anos, pode ter certeza, Dino. Ontem, deixa eu voltar para a tela aqui. Ontem não foi um dia que ocorreu uma página virada. E a gente vai falar mais sobre isso aqui ainda. Ainda vamos chegar no Trump, falar de Marco Rubio, Estados Unidos. Então, ontem não foi um dia que ocorreu uma virada de página e, ufa, agora Bolsonaro ficou para trás e vamos adiante olhar para o futuro do Brasil. Tem gente até achando que o Alexandre de Moraes vai voltar para a casinha e o STF voltará a ser uma corte constitucional, algo que não é há pelo menos mais de uma década. Existe gente que, para evitar o sacrifício, até mesmo faz um auto-entorpecimento. A pessoa aceita uma ilusão de que as coisas são diferentes do que aquilo que ele não quer enxergar. Só uma dica. Isso não vai te poupar de sofrer. Isso não vai evitar a dor. E muito pelo contrário. Provavelmente, a dor vai vir 2 vezes mais forte. E não é porque você não conhece o futuro que o futuro vai ser melhor do que o passado. Se você acha que o governo Jair Bolsonaro foi ruim para você, pessoa política padrão, cuidado que o futuro pode ser pior. Eu não estou falando de mim, não estou falando nada disso não. Estou falando de pessoas que podem ter uma conversa agradável, moderada, mas na hora do vamos ver, servir a gente muito agressiva. Então vamos continuar aqui com o show de psicopatia desse circo que ocorreu ontem. A chamada data, ou melhor, Dia da Infâmia. E por muitos anos nós todos continuaremos proseando. Ministro, não lembro que o ministro Barroso, o presidente, vai cantar no meu aniversário de 104 anos, que não é amanhã. Falta um bom tempo. Olha só que clima agradável. Você está mandando há quase 3 décadas para a cadeia um cara inocente e está fazendo piada, gente na plateia rindo, outros juízes rindo. Nem todo mundo está rindo, tá? O seu aniversário de 104 anos está garantido. Agora, o ministro Barroso pode se aposentar, né, da cantoria, não da toga. Mas ele tem muitos talentos, não há dúvida.
Presidente, agora se trata do último réu, mas eu não poderia dizer que eu acho que jamais Presidente, agora se trata do último réu, mas, tipo, dane-se que o cara tá. Tô mandando um cara não sei quantos anos pra cadeia, sabendo que ele não é. Né? Que se ele fosse um traficante pé de chinelo, nada disso estaria acontecendo. Né? Muito pelo contrário, estaria essa brincadeira toda nula, desde o começo. o presidente da turma foi secretariado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É um momento histórico aqui nesta primeira turma, espero que o nosso presidente não erre na proclamação da ata. Mas isso vem abono ao nosso eminente e querido presidente Luiz Roberto Barroso, que o bom julgador bom jurista cantor, aí sabemos bem. Isso é um casamento, é na alegria e na tristeza. Eu imagino, sabe o quê? Eu imagino mostrando essas imagens aqui para um americano, falando que, olha, isso aqui é o julgamento da mais alta corte de um país. Os caras simplesmente não se dão respeito, não levam a sério nem mesmo o que eles fazem. Tudo é recadinho político. Tá tudo traçado desde o começo nos bastidores para saber como é que vai ser o comportamento de um, a parte do outro, que joga para o PowerPoint e volta. E no final das contas, se você assistir essa ladainha toda, você não consegue extrair crimes dali. Você não consegue conectar Bolsonaro com absolutamente nada disso. E eu vou provar para vocês. Mas antes, a última palavra aí do psicopata mor. Presidente, agradeço novamente as palavras do ministro Flávio Dino. E eu prometo a Vossa Excelência que eu não farei com Vossa Excelência a maldade que me fizeram ontem. Ele está se referindo ao ministro Luiz Fux. De fazer eu perder quase 2/3 do jogo do Corinthians. Ele está dizendo o seguinte, o psicopata, né? Que ele estava mais preocupado com o jogo do Corinthians do que mandar um presidente da República há quase 30 anos para a cadeia. É isso que ele está querendo mostrar aqui. E por quê? Porque ele quer se mostrar mal. Eu já falei isso anteriormente. O Moraes, ele gosta de se mostrar como uma pessoa perversa. Por quê? Porque se ele faz isso com um ex-presidente, com Bolsonaro, pessoa até que conviveu com ele em certa medida, imagino que ele não vai fazer com a tia do Zap, entendeu? É esse o recado que ele quer passar. E isso daí é o que no direito a gente chama, né, a função intimidatória, preventiva da punição. Quando você pega um caso notório do país e carrega na caneta na pena, é para você dar exemplo aos outros para não seguirem por aquele caminho. Que caminho que é esse? Ser um político de direita. Porque se fosse o Lula, estaria tendo outro destino. Ah, Eduardo, mas o Lula foi condenado. Eu até falei isso numa entrevista com Capelli, né? O Lula, você vê, está lá no Guarujá, o triplex, está lá em Atibaia, né, o sítio. Você tem a materialidade daquilo que foi feito. Sobram acusações contra o Lula. O triplex e o sítio de Atibaia é o que deu menos repercussão. Inclusive, eles devem ser indignados por terem sido condenados com base, né, nesse troco de pinga para eles. Até porque, vale lembrar, né, o psicopata que está aqui acabou de comprar à vista um apartamento de 12 milhões na área mais nobre de Brasília. À vista. E a gente sabe por que ele fez isso. Porque ele está se desfazendo do patrimônio. Ou melhor, está investindo o patrimônio no Brasil em bens sólidos, duráveis, para não correr o risco de perdê-los. Será que ele está temendo alguma coisa dos Estados Unidos? Sim, ou com certeza. Mas, vamos voltar aqui, para não ficar muito longo o vídeo, vamos voltar para a palavra aqui do psicopata mor. E o Atlético Paranaense, eu cheguei em casa, já estava 2-0, para minha felicidade, mas perdi aquele momento de felicidade dos 2 gols. E para aqueles que não se recordam, eu fiz o ministro Flávio Dino vestir uma camisa do Corinthians no estádio, no Arena, junto com os 2 filhos que são corintianos. É realmente um cara muito família, né? Depois faltou dizer que mandou o juiz que mais aparece da Suprema Corte Nacional, mandou dedinho para toda a torcida, não gostou da foto que tiraram dele, conseguiu achar uma das pessoas que o fotografou e demitiu. Um fotógrafo do Estadão com mais de 20 anos de casa. Esse é Alexandre de Moraes, que está fazendo tudo isso, pode ter certeza, para garantir a democracia, tá? E depois que ele fizer todos esses abusos,
que são inúmeros, pode ter certeza, ele vai voltar para a casinha. Vai ser aquilo que ele nunca foi, né? Um guardião da Constituição. Confia! Confia, meu amigo de esquerda. Confia, meu amigo isentão. É claro que eu estou ironizando aqui. Na verdade, o Alexandre de Moraes vai continuar. E toda vez que alguém atravessar o caminho dele, que pintar algum conflito, ele vai te atropelar. Aí eu vou convidar o meu amigo petista à reflexão. Você acha que o Alexandre de Moraes gosta mais do PT ou do PSDB? Ele foi secretário de segurança do Alckmin ou do Lula? Meus caros, a história só se repete. E é natural que aqueles que se destacam, que fazem a coisa certa, despertem a inveja e a ira dos outros. Se você chegou a um grande espaço na sua empresa, se você despontou no time de futebol da sua escola, se você é uma pessoa de beleza especial, você sabe que quando você olha para o lado, muita gente quer puxar o teu tapete. Estranho é se não ocorresse isso daí. Aí é que seria estranho, um cara de sucesso e todo mundo apoiando. Então, a condenação de Jair Bolsonaro, do meu pai, ela me mata de orgulho. Porque eu sei que meu pai está pagando um preço alto por isso tudo. Eu acho que ele não merece. Eu acho que ele cumpriu a sua missão. Acho até que ele tem mais gás para dar também, tá? No entanto, essa condenação, quando chegar um petista e quiser jogar na minha cara, não, foi condenado. Eu falo assim, e vou lembrar por quem que ele foi condenado. Por um sancionado violador de direitos humanos, que cada vez mais levará para o fundo do poço ele e a sua família, que está toda envolvida, por exemplo, no Instituto Lex, que sustenta financeiramente a família Barsi Moraes. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E a Dani por conta dos filhos. Não foi por causa de Vossa Excelência, não. E torça pro Botafogo hoje, por favor. Então, hoje, daqui a pouco, o Botafogo pega o Vasco também pela Copa do Brasil. Então, eu serei rápido e célere aqui nesse final. Então, o que nós temos ali é um juiz dizendo que vai ser rápido e célere para, nesse momento histórico, condenar esses deploráveis, miseráveis de direita, fascistas, sexistas, misóginos, pessoas que acabam sendo desumanizadas, tal qual foi o povo judeu antes do Holocausto, tal qual foi Charlie Kirk, que o Globo chegou a noticiar, né, ativista de extrema direita, quase dizendo que ele merecia aquele destino trágico. Quando o mal quer que você faça uma coisa, você tem que fazer o diametralmente oposto. Quando querem te calar, você tem que falar. Quando querem te prender, você tem que estar livre e gritar aos 4 cantos do mundo por que aquela injustiça está acontecendo. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a única saída deles é nos censurar. Porque eles não conseguem sentar e lidar com a verdade. É por isso que o ministro Fux, tinha até matéria já falando, se não me engano foi o Mário Sabino, que o Fux contrariou, né, os seus pares do STF e já estava sofrendo as perseguições. Você viu muita gente fazendo um ataque antissemita ao ministro Fux. Agora, estão investigando aqueles que xingaram, ou, não sei, né, falaram algo mais forte, porque eu não vi certinho o que é, o ministro Flávio Dino. Ou melhor, o Flávio Dino. Isso é a esquerda. A esquerda não tem valores, não tem discussão no Congresso entre direita e esquerda, onde você veja um bom coração da esquerda. É sempre coisa ruim. Para eles vale tudo pelo poder. Eles não têm a baliza moral sua, porque a sua baliza moral vem dos valores judaico-cristãos. E é justamente esse o maior empecilho para que eles tragam a este mundo a sua mentalidade, a sua engenharia socialista, onde todos serão iguais. Ou melhor,
todos serão pobres, porque você não consegue gerar riqueza do nada, mas você consegue pegar o rico e transformar ele em pobre, repartindo tudo que ele tem para os outros. E aí ninguém mais produz nada, fica todo mundo nivelado na pobreza, apenas tendo uma elite vivendo muito bem, que é a elite do partidão. Você não vai ver o Nicolás Maduro sofrendo com fome na Venezuela. O povo sim está comendo carne de cachorro, os cachorros que ainda tem por lá, se é que tem. Em Cuba, a mesma coisa. Coreia do Norte, Kim Jong-un, nunca vai ser magrinho. Isso é a esquerda. Entenda uma vez por todas, a diferença é de valores. É por isso que você vê, poxa, o cara brigou na família, brigou com o pai, com o filho, com a mãe, etc. É porque não é, um é a favor de 10% de imposto, outro é a favor de 50%. Um comemora uma bala que matou um pai de família, jovem, no meio de todo mundo. Não há como você ter um debate normal com esse tipo de gente. Você pode utilizá-los para escancarar a hipocrisia e como que ele está no caminho errado. E se ele tiver um lapso de boa-fé, ele vai largar aquela mentalidade facínora que matou mais de 100 milhões de pessoas só no último século. O comunismo matou mais pessoas do que todas as pandemias e guerras do mundo somadas. E o comunismo só levou 100 anos para fazer isso. Só que eles dominam os meios de comunicação, dominam a academia, dominam as universidades. Então esses são os locais que eles dominam e não há democracia ali. Eu vou mostrar para vocês aqui, na continuidade do vídeo de hoje, como que eles dominam. Se nós tivéssemos uma imprensa, digo, generalizando, tá? Decente, grandes veículos de comunicação, minimamente honestos, o que vocês acham que eles falariam sobre esse vídeo aqui, por exemplo, do Zanin, que inclusive é algo curioso, eu só vi o vídeo do Zanin olhando para baixo e lendo. Ele não olhava para frente. Ele não encarava as câmeras, ele não encarava sequer a pequena plateia que estava ali, domesticada, onde boa parte estava ali para aplaudi-los e para celebrar esse dia de infâmia. Dá uma olhada nesse vídeo aí. No dia 9 de novembro de 2022, logo após a impressão, o Mário Fernandes se deslocou para o Palácio Planalto para o Alvorado. Ele está aqui falando do general Mário Fernandes, que está acusado de fazer aquele plano punhal verde e amarelo. Então ele estava em um dos palácios e foi para outro. Ele estava no Palácio do Planalto, foi para Alvorada, se não me engano. Vamos ver aqui. 2022, logo após a impressão, o Mário Fernandes se deslocou para o Palácio Planalto para o Alvorado. Então ele saiu do Palácio do Planalto, que é onde trabalha o presidente, e foi para o Palácio do Alvorada, que é onde reside o presidente. Permanecido pouco mais de 1 hora no local. Então ele foi para a casa do presidente e ficou cerca de 1 hora no local. Não é crível que não tivesse encontrado com o então presidente da República e que não tivesse mencionado o plano. Mais do que isso, em 6 de dezembro de 22... Então não, olha só, vou perguntar, Zanin, você tem algo que comprove que o Bolsonaro teve acesso a esse plano punhal verde e amarelo? Zanin, você tem uma testemunha que diga que viu isso sendo apresentado ao presidente Bolsonaro? Ministro Zanin, você tem uma escuta ambiental instalado pela polícia que dá conta do general falando sobre esse plano ao Jair Bolsonaro? Você tem um WhatsApp onde o Bolsonaro recebe isso, dá um ok e fala, vá à frente? Você não tem, né? Aí o que você tem que falar? Você tem que falar que é crível que, primeiro, ele foi recebido pelo presidente. Eu já tive várias vezes que eu fui no Palácio do Planalto e não fui recebido pelo presidente. Algumas pouquíssimas, com certeza, no Alvorada. Então ele diz o seguinte, não, o cara foi para lá, deve ter pego o georreferenciamento do celular, alguma coisa, ou o registro de entrada dele na portaria, tudo bem. E diz que, com certeza, ele mostrou ao Bolsonaro, então logo Bolsonaro estava de acordo, logo Bolsonaro é golpista, mas de qual golpe? Do punhal verde e amarelo. Tá, o punhal verde e amarelo o que foi? Não, o cara imprimiu. Tá, não, mas cadê a execução? Cadê o ok do presidente falando vai à frente? Cadê os militares matando os dissidentes? Cadê os tanques nas ruas? Entendam como é que não tem sequer o mínimo de execução? No máximo pode ter ocorrido aqui um planejamento, uma cogitação, e os militares fazem muito disso, né? Ficam
imaginando, elucubrando cenários futuros e por vezes botam isso no papel. Tem até exercícios. Eu lembro da Marinha uma vez, foi um negócio lá, porque botou no livro branco uma possível guerra com a França, e na verdade nada mais era do que esse exercício mental do que poderia ser necessário fazer caso entrássemos futuramente em uma guerra com uma potência. O trabalho dele, ele é treinado para isso, ele é treinado para a guerra militar, né? Então ele botou no papel o general Mário Fernandes, e é crível que Bolsonaro soubesse. Então temos que condenar Bolsonaro a quase 30 anos de cadeia. Por quê? Porque um assistente general imprimiu o documento no local de trabalho e depois, segundo o Zanin, ele acha que ele levou isso para o Palácio da Alvorada. E ele acha que encontrou com o presidente e acha que o presidente tomou consciência e acha que o presidente aprovou. Mas que ainda assim nada foi iniciada a execução. Que golpe que é esse? Entendem como é que é pura narrativa? O Zanin, ele não olha para frente, porque o que parece ele tem ainda um resquício de valores aqui corretos em sua cabeça. E ele não quer passar a vergonha de fazer o que ele está fazendo e encarar o público. Ele não tem coragem sequer de encarar uma plateia amigável, porque ele sabe, nas palavras de Mário Sabino, que nem de longe é um bolsonarista, é um crítico nosso, jornalista que estava no Metrópolis, está no Metrópolis, né, com muita frequência. Zanin sabe da sacanagem que estão fazendo com Bolsonaro. Por muito menos, ele advogava pela soltura do Lula. Mas por muito menos. Moro ter conversas com o Dallagnol e procuradores da Lava Jato anulou todo o processo. Isso aqui é muito mais depravado. Quando o Fux estava dando voto dele, muito provavelmente o Moraes estava vazando para a imprensa, para a grandiosa Dani Lima, que agora retorna com tudo com o UOL, o cemitério dos jornalistas, noticiando que ministros estavam se sentindo traídos por Fux, como se Fux tivesse algum compromisso com ministros e não com a Constituição. Após serem impressas 3 Vou voltar. E que não tivesse mencionado o plano. Mais do que isso, em local. Não é crível que não tivesse encontrado com o então presidente da República e que não tivesse mencionado o plano. Mais do que isso, em 6... Entendeu? Ele estava, não é crível que não tivesse encontrado com o presidente, e mais do que isso, que não tivesse mencionado o plano. Ou seja, ele não tem prova. Não há um nexo causal de algo que não sequer começou a execução. Em dezembro de 22, após serem impressas 3 cópias do referido plano, extrato de herbes que indicava a presença simultânea. Então, ele imprimiu o plano, extratos de herb, gente, é a antena do seu celular. Então, quando você tem o seu celular e você vai passando por um caminho, as antenas, chamadas herb, a estação rádio base, ela vai pegando o sinal do seu celular. Então, se, por exemplo, você está na Asa Sul de Brasília, está com o celular, a herb da Asa Sul está pegando o sinal e está fazendo a comunicação. Quando você cruza e vai para a Asa Norte, estou dando um exemplo fictício, tá? Outra herb, aí outra antena passa a pegar o teu sinal. E a partir daí você vê, ó, aquela pessoa veio nesse trajeto, saindo daqui para cá. Aí ele está falando que isso, o cara tem impresso esse punhal verde e amarelo e a herb do celular dele tem encontrado com a do presidente, isso é um sinal de que o presidente conhecia o plano. Então é o seguinte, se você está aí na Avenida Paulista, não sei, num prédio qualquer, sei lá, está lá no prédio da Fiesp, você imprimiu um documento, isso significa que todo mundo ali da Fiesp, então, presume-se, tenha conhecimento desse documento. É isso que o Zanin está fazendo aqui. É ridículo, tá? Eu só estou expondo para vocês, porque eu não vou colocar vocês para assistirem horas e horas desse espetáculo bizarro, né? Mas eu vou colocar mais um trechinho aqui do Zanin. O presidente da República não se restringiu ao âmbito dos discursos. Há elementos comprovados. Então, o presidente não ficou apenas no discurso. Ele está querendo dizer que há provas. Vamos ver o que ele apresenta como provas. Porque é o seguinte, se houvesse uma vasta coletânea de provas para condenar o Bolsonaro, você acha que ele estaria se prestando a dizer, no seu curto voto, que o general imprimiu e foi crível que encontrou com o presidente, que foi crível que apresentou o plano, que foi crível, então, que teve autorização?
Lembrando, o general Mário Fernandes, nas conversas de WhatsApp, senta a burduna no Bolsonaro. No sentido de que o acusado interferiu e procurou postergar a apresentação do relatório da equipe técnica das Forças Armadas, constituída para fiscalização dos trabalhos eleitorais. Então ele está falando, Bolsonaro não ficou só no discurso, ele fez ação golpista. Qual ação golpista? Pegou a arma e deu um tiro em alguém? Distribuiu a arma para a galera ir para a rua? Deu ordem de invasão de alguma coisa? Não. Ele atrasou, segundo fala aqui o Zanin, o relatório do Exército sobre as urnas eletrônicas. Ah, tá. Quem é o chefe das Forças Armadas? É o presidente. O presidente tomar conhecimento disso é algo ilegal? Não. É uma conduta lícita, inclusive desejável. Que o presidente não fique apenas, né, encastelado, mas que desça para instâncias mais basilares da cadeia hierárquica do seu governo para tomar conhecimento do que está acontecendo. Então, Bolsonaro foi, em última análise, está sendo punido por bem trabalhar. Me lembrou até o Paulo Figueiredo, que está respondendo a esse processo. Respondendo não, porque ele não foi nem citado, né? Mas que está num desses núcleos. Aliás, é bizarro esse negócio de núcleo, depois eu vou explicar. Num dos núcleos do processo, por ter bem coberto os bastidores da caserna com informações que depois se configuraram 100% verdadeiras de generais nos bastidores nesse governo de transição. E por ter dado as notícias que ele, com muito mérito de jornalista, conseguiu evidenciar e publicar, está respondendo a processo. E estão usando isso daí para dizer que ele está envolvido na trama golpista. Olha só, ele sabia disso, ele publicou aquilo. É ou não é, para que se tivéssemos uma imprensa séria, todos estarem rechaçando em coro o que estão fazendo com Paulo Figueiredo? E eu te pergunto, quantas imprensas você viu prestando apoio ao Paulo Figueiredo? Pouquíssimas, né? Aquelas de sempre, que beiram, né, a ousadia de criticar a Suprema Corte e Alexandre de Moraes, aquelas que talvez foram vítimas da criatividade do entorno de Moraes. Isso é o Brasil. Há ainda atos mais gravosos diretamente vinculados ao núcleo de proteção do tipo penal, dentre os quais se destacam as reuniões com comandantes das Forças Armadas com o escopo de obtenção de apoio para a ruptura institucional. Qual apoio, Zanin? Você acabou de dizer, Bolsonaro fez reuniões com chefes das Forças Armadas buscando apoio para uma ruptura institucional. Ele está tirando isso, eu não sei de onde, mas ele está lendo aqui, né, dizendo que o Bolsonaro atrasou a entrega dos relatórios do Exército com relação às urnas eletrônicas. Daí, dessa reunião normal, algo desejável para um presidente que trabalhe, ele está tirando que é algo, isso daí é um crime e comprova. Isso daqui eles falam que é prova, de maneira inequívoca, que o Bolsonaro